Porque existem pessoas que determinam algo com fé, e o caminho parece se abrir como se uma luz acendesse na frente delas, enquanto outras vivem orando, tentando, insistindo, e mesmo assim sentem que tudo trava. Existe um mistério sagrado em Jó 22:28 que quase ninguém aplica do jeito certo. E Florence Scovel Shinn tratava esse versículo como um código de governo espiritual, não como frase bonita. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir como transformar Jó 22:28 em uma prática real, uma declaração bíblica que alinha sua mente, sua ação e sua fé, para que o que você determinar seja estabelecido, e para que uma luz comece a brilhar no seu caminho, mesmo que hoje você esteja confuso, cansado, sem sinais e com medo de dar o próximo passo. Imagine Nova York no começo do século passado. O mundo parecia instável. As pessoas caminhavam com pressa, mas com o coração inquieto. E Florence, em um daqueles dias em que a vida exige respostas, se viu sozinha com a Bíblia aberta, sentindo o mesmo que muita gente sente agora. Eu creio em Deus, mas por que minha vida ainda parece escura por dentro? E foi ali que ela percebeu algo. Deus não chama você para falar palavras vazias. Deus chama você para falar palavras alinhadas, palavras com missão, palavras que saem da boca de quem decidiu confiar e também decidiu agir. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de dor que ninguém vê. Aquela dor que não é um drama para postar, é um peso silencioso. Você ora, jejua, pede direção, tenta ser fiel, tenta não reclamar. Mas por dentro existe uma pergunta que machuca. E se eu estiver atrasado? E se eu escolher errado? E se eu tentar de novo e quebrar a cara? E sabe por que isso trava tanta gente, mesmo gente de fé? Porque ninguém te ensinou a diferença entre determinar como controle humano e determinar como fé obediente, que se move com responsabilidade. E não, você não precisa ser pastor, teólogo, nem perfeito para viver isso. A Bíblia nunca exigiu isso para que a luz brilhasse. Ela exige coração, alinhamento e passo, porque fé sem movimento vira apenas desejo, mas fé com ação vira caminho. Mas antes de eu te revelar a forma certa de usar Jó 22:28 sem distorcer a Bíblia e sem transformar Deus em obrigado, você precisa conhecer o detalhe que Florence enxergou e quase ninguém comenta. A luz não aparece primeiro no fim do caminho, ela aparece no próximo passo. Florence não era uma mulher vivendo numa bolha espiritual. Ela conhecia o peso do mundo real. Havia dias em que as contas não fechavam, havia portas que não se abriam, havia críticas, havia solidão, e havia aquela sensação de que, por mais que você seja uma pessoa de fé, ainda assim você é humano. Em uma dessas fases, ela escreveu sobre algo que parece simples, mas é uma virada de chave. Quando você fala, você não está apenas expressando o que sente. Você está semeando direção. Há uma cena que eu quero que você imagine como se estivesse lá. Ela sentada num quarto silencioso, o som distante da cidade lá fora, a Bíblia aberta e um problema na mesa. Não um problema pequeno, um problema que te faz respirar fundo antes de encarar. E naquele momento, ela percebeu. Se ela passasse a manhã inteira falando do problema, reclamando, repetindo o medo, ela estaria usando a língua para cavar escuridão. Mas se ela escolhesse a palavra de Deus, ela estaria acendendo uma lâmpada no caminho. Porque Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Repare, lâmpada para os pés, para o passo. Não é holofote para o futuro inteiro. É luz suficiente para você andar hoje. Foi aí que o versículo de Jó 22:28 começou a ganhar forma dentro dela como uma revelação escondida. Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Florence não lia isso como arrogância espiritual. Ela lia como responsabilidade de filho. Porque Deus criou o universo pela palavra, e isso está em Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não pediu luz, ele decretou, e a luz obedeceu.
Depois, João 1:1 confirma o mesmo princípio. No princípio era o Verbo. O Verbo, a palavra, não é decoração, é instrumento. Então Florence ensinava algo que, quando você entende, muda tudo. Você não determina para obrigar Deus. Você determina para alinhar o seu interior com o que Deus já revelou. E isso explica por que Jesus falava com autoridade. Quando ele acalmou o mar, ele não fez uma oração longa e ansiosa. Ele disse: "Acalma-te", Marcos 4:39. Quando chamou Lázaro, ele não implorou, ele ordenou: "Lázaro, vem para fora", João 11:43. Isso não era soberba, era autoridade em perfeita submissão ao Pai. E aqui vem o princípio central, do jeito que Florence se conectava com a Bíblia. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Você não é Deus, mas você é filho. E filho tem herança e tem responsabilidade. Por isso, Provérbios 18:21 é tão forte. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala não é só desabafo, é semente. E a lei da semeadura está na Bíblia, não fora dela. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Palavra é semente, ação é rega, e o tempo de Deus é a colheita. Agora deixa eu quebrar, com amor e respeito, 3 crenças limitantes que muita gente aprendeu na religião, mas que não combinam com o que Jesus ensinou. Tem gente que pensa: se Deus quiser, Ele faz. Minhas palavras não mudam nada. Só que Romanos 10:10 diz que com a boca se confessa. E Marcos 11:23 é ainda mais direto. Quem crê e não duvida, terá o que disser. Não é Deus refém da sua voz. É você alinhando sua voz com a fé verdadeira. Tem gente que pensa: determinar é falta de humildade. Mas a humildade bíblica não é se anular. Humildade é obedecer. E Jesus disse em Mateus 18:18 que há coisas que ligamos e desligamos. Isso é autoridade delegada, não ego. E tem gente que acha que falar de luz no caminho é só metáfora poética. Só que a palavra diz que Deus guia, Deus ilumina, Deus endireita veredas. Provérbios 3:6. A luz é direção. E direção é a diferença entre caminhar em círculos e caminhar com paz. Agora, antes de eu te contar as histórias que mostram isso acontecendo na vida real, eu quero que você faça um ritual simples e bíblico comigo. Porque fé guardada só na mente vira teoria, fé confessada vira movimento. Existe um padrão que Florence observava com muito cuidado. A luz nunca aparece antes da decisão interior. Ela aparece depois, não depois do milagre completo, depois do alinhamento. E é por isso que Jó 22:28 não começa falando de luz. Começa falando de determinar. A primeira história é de um homem simples, cristão sincero, que vivia paralisado pela indecisão. Ele não estava em pecado, não estava afastado de Deus. Pelo contrário, orava todos os dias, mas tudo na vida dele parecia em suspenso. Nenhuma porta fechava totalmente, nenhuma se abria de verdade. Ele dizia: "Estou esperando Deus me mostrar." Florence ouviu isso e respondeu com firmeza e amor: "Deus já mostrou. O que falta é você se posicionar." Aquela frase não trouxe medo, trouxe clareza. Porque esperar sinais eternamente também pode ser uma forma de fugir da responsabilidade. Naquela semana, esse homem decidiu algo simples, não algo grandioso, um passo possível. Ele determinou com base na palavra que aquele caminho seria estabelecido e agiu. Não sem medo, mas sem recuar. O resultado não foi imediato como mágica, mas algo mudou. O peso saiu do coração. Em poucos dias, pessoas certas começaram a surgir. Conversas que nunca avançavam começaram a fluir. Florence dizia: quando você determina com fé e age com honestidade, a luz começa a revelar o próximo trecho do caminho. A segunda história envolve uma mulher que vivia cansada de tentar não errar. Ela tinha medo de decidir porque já tinha se decepcionado antes. Orava assim: Senhor, se for da tua vontade,
mas nunca se movia. Florence a ensinou algo delicado. Quando você usa a vontade de Deus como desculpa para não agir, você transforma a fé em medo espiritualizado. Essa mulher começou a aplicar Jó 22:28 de forma diferente. Em vez de pedir sinais infinitos, ela decidiu caminhar com responsabilidade, oração e ação. E algo lindo aconteceu. A direção ficou mais clara depois que ela deu o passo. Não antes. A terceira história é silenciosa, mas profunda. Um jovem que vivia reclamando que tudo dá errado. Florence o ouviu falar por alguns minutos e disse: "Você acabou de profetizar a sua própria confusão. Não como acusação, mas como revelação." Ele começou a vigiar a boca, não para fingir positividade, mas para alinhar a fala à fé. Determinar, para ele, foi parar de declarar fracasso. Foi escolher palavras que não negavam a realidade, mas também não a aprisionavam. Pouco a pouco, decisões que antes pareciam confusas ficaram simples. A luz não caiu do céu como um raio. Ela foi acendendo por dentro. Percebe o padrão? Ninguém ficou parado esperando o céu descer. Ninguém determinou sem agir. Ninguém usou a palavra para fugir da realidade. Jó 22:28 não é sobre controle, é sobre posicionamento. Quando você determina algo diante de Deus com reverência, você está dizendo: "Eu confio o suficiente para caminhar." E a luz, que sempre esteve ali, começa a revelar o caminho à medida que você anda. E agora nós chegamos ao ponto mais sensível de tudo isso. Porque determinar não é falar qualquer coisa. Existe uma forma bíblica, segura e responsável de usar esse princípio, sem distorcer a fé, sem forçar resultados, sem transformar Deus em servo dos seus desejos. É isso que vem agora. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque aqui muita gente erra, não por maldade, mas por falta de ensino. Determinar, segundo Jó 22:28, não é exigir, não é ordenar Deus, não é falar frases soltas esperando que o céu obedeça. Determinar, na Bíblia, é assumir responsabilidade espiritual sobre aquilo que você está disposto a sustentar com fé e ação. Florence entendia isso com clareza. Deus não confirma palavras ditas por impulso. Ele confirma palavras ditas com convicção, alinhamento e movimento. Por isso, esse versículo vem logo depois de um chamado à reconciliação com Deus, à humildade e à retidão. A luz não brilha no caminho de quem fala bonito. Ela brilha no caminho de quem caminha em integridade. Existe uma diferença enorme entre dizer "vai dar certo", em nome de Deus, e dizer "eu escolho este caminho com fé, responsabilidade e obediência." A primeira frase pode ser só emoção. A segunda é decisão. Determinar, biblicamente, é escolher um rumo depois de orar, refletir, alinhar o coração e então parar de falar como quem ainda está perdido. É aqui que a palavra começa a agir como lâmpada, porque Salmo 119, 130 diz que a revelação da palavra esclarece e dá entendimento aos simples, não aos perfeitos, aos simples, aos que decidem confiar e andar. Agora, deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Sem ritual estranho, sem misticismo, sem nada que fira a fé cristã. Florence ensinava algo muito simples. Você não determina o resultado final. Você determina o próximo passo com fé. E esse passo precisa ter 3 coisas: oração sincera, palavra alinhada e ação concreta. Primeiro, ore, mas ore para alinhar o coração, não para terceirizar decisões. Tiago 1,5 diz que Deus dá sabedoria a quem pede. Sabedoria não é mágica, é clareza para agir. Segundo, fale de forma coerente com a fé. Isso significa parar de repetir frases que sabotam você mesmo. Não é negar a realidade, é não decretar derrota antes da hora. Provérbios 13:3 diz que quem guarda a boca preserva a alma. Terceiro, haja, mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas, porque a luz não aparece para quem fica parado. Ela aparece para quem anda,
Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Repare, vai brilhando. Não começa forte, começa suficiente. É por isso que Jó 22:28 funciona. Não porque você falou algo bonito, mas porque você escolheu não andar mais no escuro da indecisão. Você decidiu alinhar fé, palavra e atitude. E Deus honra isso. Sempre honrou. Agora, antes de avançarmos para a parte mais profunda, onde eu vou te mostrar como transformar isso em prática diária, sem exageros e sem culpa, eu quero fazer uma pausa estratégica. Se você sente que este vídeo está te trazendo clareza, talvez mais do que muitos conselhos que já ouviu, curta este vídeo, não por algoritmo, mas como um sinal interno de decisão. Às vezes, um pequeno gesto externo sela uma decisão interna. E se você quiser aprofundar esse entendimento com mais calma, existe um material especial preparado exatamente para quem sente que precisa organizar fé, mente e ação. O link está na descrição, mas ele não ficará disponível por muito tempo. Não é para todo mundo. É para quem está pronto para sair da confusão e caminhar com luz. Agora sim, nós vamos entrar na parte mais prática de todas. Agora nós chegamos ao ponto em que muita gente escuta, mas poucos aplicam. Porque aplicar exige constância, e constância exige maturidade espiritual. Determinar não é um ato isolado de emoção. É uma postura diária diante da vida. Florence sempre foi clara nisso. Se você determina algo hoje e amanhã volta a falar como quem não acredita, você não perdeu a bênção. Você perdeu o alinhamento. E alinhamento é o que mantém a luz acesa no caminho. Então preste atenção no que realmente funciona, sem exagero, sem religiosidade pesada, sem culpa. Primeiro, comece o dia decidindo o tom interior. Antes de decidir tarefas, decisões ou problemas, decida como você vai caminhar hoje. A Bíblia diz em Provérbios 16:1 que do homem são os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Isso significa que o dia começa dentro. Quando você acorda já reclamando, já temendo, já antecipando problemas, você está determinando confusão sem perceber. Florence ensinava algo simples. Escolha uma frase bíblica curta para guiar o dia. Não como repetição vazia, mas como direção consciente, algo como: o Senhor endireita os meus caminhos, ou a luz de Deus guia meus passos hoje. Diga uma vez, sinta e siga. Segundo, determine apenas aquilo que você está disposto a sustentar com atitude. Esse é o erro de muita gente. A pessoa determina prosperidade, mas continua agindo como quem não acredita em si mesma. Determina paz, mas alimenta conflitos. Determina mudança, mas não muda hábitos. A Bíblia nunca separou fé de prática. Tiago 2,17 é direto. A fé, se não tiver obras, está morta. Determinar não é fugir do esforço, é dar sentido ao esforço. Terceiro, aceite que a luz é progressiva. Isso é libertador. Jó 22:28 não promete que você verá tudo hoje. Ele promete que a luz vai brilhar no caminho. Ou seja, enquanto você anda, se você espera clareza total antes de agir, você nunca age. E Deus não guia quem não caminha. Florence dizia algo muito verdadeiro. Deus não te dá um mapa completo. Ele te dá direção suficiente para não se perder. Agora, deixa eu tocar num ponto muito sensível, com muito cuidado. Quando algo não acontece do jeito que você imaginou, isso não significa que sua determinação falhou. Às vezes, a luz que Deus acende é para te desviar, não para confirmar. E isso também é bênção. Provérbios 16:9 diz que o homem planeja, mas o Senhor dirige os passos. Direcionar inclui corrigir rotas. É aqui que entra a maturidade espiritual. Não transformar Deus em culpado, nem a si mesmo em condenado. Caminho com luz é caminho com aprendizado. E agora eu vou fazer a segunda e última menção a algo importante.
Para quem sente que precisa aprofundar essa prática, organizar pensamentos, palavras e ações com base bíblica, existe um material preparado exatamente com esse propósito. O link está na descrição, mas ele ficará disponível por tempo limitado. Não é sobre consumir conteúdo, é sobre aplicar com consciência. Agora nós vamos fechar tudo isso de uma forma muito íntima, não técnica, não explicativa, mas humana. Porque, no fundo, o que você quer não é só acertar decisões, é caminhar em paz. Talvez ninguém veja o peso que você carrega. Você continua funcionando, cumprindo papéis, sorrindo quando precisa. Mas por dentro existe um cansaço que não é do corpo, é da alma. E é exatamente aí que Jó 22:28 toca com mais força. Porque antes da luz aparecer no caminho, ela precisa acender dentro de você. Existe um tipo de escuridão que não vem de ataques externos, mas de decisões adiadas, de sonhos engavetados, de palavras não ditas, de dores nunca acolhidas. E Deus não te julga por isso. Pelo contrário, Isaías 42:3 diz que ele não quebra a cana rachada nem apaga o pavio que fumega. Se você ainda está aqui, mesmo cansado, mesmo confuso, é porque esse pavio ainda existe. Agora, feche os olhos por alguns segundos, se puder. Imagine-se caminhando por uma estrada simples. Nada mística, nada grandiosa, apenas um caminho comum. No início, você enxerga pouco, alguns passos à frente. Mas a cada passo dado, a luz aumenta um pouco mais. Não porque o caminho mudou, mas porque você continuou andando. É assim que Deus trabalha. A maioria das pessoas quer um sinal para então confiar, mas a Bíblia mostra o oposto. O passo vem antes da confirmação. Foi assim com Abraão, foi assim com Pedro andando sobre as águas, foi assim com Jó, que declarou sem entender tudo. Determinar é dizer, mesmo sem ver tudo, eu continuo. E talvez hoje a sua determinação precise ser mais simples do que você imagina. Não sobre grandes conquistas, mas sobre permanecer, sobre não desistir de si mesmo, sobre não abandonar a fé só porque o processo está lento. Deus não se move por ansiedade. Ele se move por alinhamento. Se você sente que ninguém te entende, saiba disso. Deus entende até aquilo que você não consegue explicar em oração. Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até o silêncio do seu coração é ouvido. Você não chegou até aqui por acaso. Você ficou porque algo em você reconheceu verdade. E isso já é a luz começando a brilhar. No próximo e último bloco, eu vou te conduzir a um fechamento poderoso, simples, bíblico e prático, para selar tudo o que foi revelado hoje, sem exagero, sem promessa vazia, apenas com fé consciente e direção. Antes de você sair deste vídeo, deixe que esta verdade se assente no seu espírito com calma. Deus não desperdiça nenhuma determinação feita em fé. Jó 22:28. Não é um slogan espiritual, é um princípio. Quando você determina alinhado à palavra, a luz não apenas aparece, ela acompanha. E luz que acompanha não falha no meio do caminho. Você não precisa entender tudo agora, precisa apenas permanecer fiel ao próximo passo. A fé bíblica não exige pressa, exige constância. É por isso que a palavra diz que o justo anda pela fé, não pela visão. Você determinou hoje não como quem força o céu, mas como quem se alinha ao que Deus já preparou. E isso muda tudo. Guarde esta frase no coração e, se fizer sentido, escreva nos comentários como um selo de fé consciente. O Senhor ilumina meu caminho e confirma o que determino segundo a sua vontade. Siga em paz, haja com sabedoria. Mantenha sua boca alinhada com a promessa e seus passos coerentes com a fé. Determinação sem ação é intenção vazia. Fé com movimento é caminho iluminado. Se você deseja aprofundar esses princípios de forma prática, simples e bíblica, há um material preparado com muito cuidado para quem quer caminhar com constância. O link está na descrição, disponível por tempo limitado.
Use apenas se sentir direção. Aqui, tudo começa na fé e continua na ação. Que o Deus de Jó, que transforma prova em restauração, confirme sua palavra sobre você. Que a luz brilhe onde havia dúvida e que seus passos sejam firmes, mesmo quando o caminho ainda estiver se revelando. Em nome de Jesus. Amém.